mas é uma crença que me tem salva-vida, sabes? Que as mudanças, mesmo quando nos abalam muito, mesmo quando são sísmicas, lá à frente, não tem que ser logo, muitas vezes não é logo, mas lá à frente vai trazer qualquer coisa de novo que é para ti. É ter esta capacidade de abraçar esta inevitabilidade. Às vezes não é coragem, é só sobrevivência. Eu falo muito do poder transformador das referências. E isso é que é trágico. É tu não saberes o que fazer com estes abalos da vida. Porque a separação é um recomeço, escolhe onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, define as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. Olá, Marta! Olá, Mafalda! Bem-vinda! Ainda estamos aqui com o entusiasmo todo a brulhar, não é? É verdade, já estava com muitas saudades tuas. E eu tuas. Estava assim com tanta vontade de voltarmos a gravar uma conversa e pensar assim, em coisas em conjunto, de tal maneira que combinámos conversar e nem combinámos um tema. Mas não, eu não faço a mais pálida ideia, mas é assim, mas eu confio na tua guiança, Mafalda, eu confio na tua guiança, força, estou aqui para ti. Mas é espetacular, porque eu pensei, que giro isto, a vontade é mesmo de conversar. Importa é conversar. Então acho que a coisa flui, acho que entre nós a coisa sempre fluiu, não é? Então Sim, não é difícil, é sermos nós próprias, acho eu. É sermos nós próprias, é pensar em várias coisas que eu tenho do trabalho que tu tens entregue nas redes, tu tens tocado em tantos tópicos tão interessantes, como sempre, não é? Por um lado, a tua própria transformação, as coisas que tu tens descoberto sobre ti, sobre a tua vida, sobre o que queres, a tua transformação tem sido assim espetacular e tens partilhado isso assim de forma muito autêntica e bonita, tem sido bom acompanhar. Obrigada. Tem sido mesmo muito bonito de ver. E os teus filhos a crescerem é impressionante. Epá, o pequenino. Ainda te lembras dele na minha barriga, quase, sim, não é? Pequenininho, e agora aparece ali um rapazão tão giro também. Com 8 anos, quase 9. Já viste? Pois é, como o Henrique fez os 9, eles têm pouca diferença, exato, não é? Tem. Então, ver toda essa tua transformação, mais as coisas que vens trazendo, como te vais transformando, isso tem sido mesmo muito bonito. De maneira que eu peguei aqui numa série de tópicos que eu pensei, olha, eu gostava de falar com a Marta sobre isto, e sobre isto, e sobre isto, e sobre isto. Então tenho aqui várias. Ai, meu Deus. Força. Então, olha, um dos que eu gostei imenso foi de um tópico que trouxeste que lhe chamaste metamorfose. E esta coisa de teres vindo a ser muitas coisas tu própria e também em relação à separação e ao divórcio, como muitas vezes é uma jornada de metamorfose, de nos transmutarmos e transformarmos. E pões isso em dois cenários possíveis. Um é quando a própria pessoa decide que já não quer aquela relação e quer terminar, e a outra que é quem tem que lidar com a vontade do outro não sendo a sua própria vontade. E que ainda assim pode ser... Então achei tão bonito. Nós falamos muito em transformação, mas tu trouxeste a palavra metamorfose, que é assim bem poderosa e gostei muito. Queres-me falar sobre... Obrigada. Olha, sabes que isto cola se calhar um bocadinho com a nossa primeira conversa também aqui no teu podcast, não é? Que para mim o divórcio sempre foi, o tema associado ao divórcio para mim sempre foi transformação, não é? Sempre foi. Eu costumo dizer que há uma Marta AD e DD, que é uma Marta antes do divórcio e depois do divórcio, e eu digo isto, parece quase um lugar comum, porque já me ouviste dizer isto muitas vezes, mas é mesmo porque é uma coisa que eu sinto. Eu atravessei uma profunda transformação a reboque do meu divórcio, não é? Quer na fase do pré-divórcio de estar a preparar a decisão dura que eu tomei, quer depois no divórcio propriamente dito, quer depois na fase do pós-divórcio. E cada vez mais aquilo que eu sinto, e se calhar também vamos hoje falar sobre isso, é que quando eu trabalho com mulheres do seu próprio divórcio, o tema, o mote que eu trabalho é o divórcio, é esta crise profunda que nós duas sabemos que é o divórcio ou a separação, não é? Mas aquilo que eu verdadeiramente começo cada vez mais a trabalhar é essa transformação, é essa metamorfose. Então, quando eu dei o nome metamorfose, é porque eu queria quase passar para outro nível, não sei se faz sentido isto que eu estou a dizer, que é tão profundo e tem tantas camadas que é quase mais, eu tentei encontrar uma palavra que significasse ainda mais transformação do que a transformação, sabes? E então de repente veio muito naturalmente a palavra, o termo metamorfose, porque realmente eu senti essa metamorfose, é quase como se fosse uma mudança de pele.
Eu também uso esta expressão muitas vezes, e até uso com as minhas clientes, não é? Muito esta mudança de pele comigo, mas eu assisto a isso todos os dias com as mulheres que eu atendo. Então, realmente, há todo um caminho que é um processo, não é? Para tu ires do lado A ao lado B, não é rápido, não é rápido, não é? Eu costumo dizer que não é um sprint, é uma maratona, não é? Então é este processo da pele sair, ou este processo da metamorfose da borboleta, não é? Ou da lagarta que se transforma em borboleta e que floresce. Sabes, eu acho que também vem muito, outra palavra agregada, eu ligo muito às palavras, eu gosto muito de palavras, não é? Gosto muito de escrever, é o florescimento, é o florescer, não é? Que eu acho que vem também agregado à metamorfose. É de repente há aqui qualquer coisa que nasce de novo, sabes? De admirável mundo novo, que não tem só coisas espetaculares, e nós duas sabemos isso, não é? Que tem muitas durezas e que tem muitas pedras no caminho. Então a metamorfose não é só este florescimento resplandecente, ai, agora é maravilhoso. Nada disso, não é? Nós sabemos que não. Mas é este caminho que muitas vezes é das pedras, mas que desemboca, ou pode desembocar, se tu fizeres o trabalho de casa, nesse tal florescimento. Então isso para mim é metamorfose, é a palavra que eu encontrei. Sim, e acho que foi bem conseguida quando, agora que explicas, a intenção era ser para lá da transformação. Acho que conseguiste lindamente com essa Sim, palavra, não é? sim, sim. Eu também senti, de facto, para mim também há um antes do divórcio e um depois do divórcio. Uhum. Eu às vezes digo, na minha outra vida. Exato, eu até pergunto assim, quantas vidas cabem numa vida, não é? Sim, sim, eu e a Aham. Marcela perguntamos isso muitas vezes. Uhum. E é engraçado, quanto mais penso nisso, mais vidas vou identificando que já tive. Uhum. E isso Tal e também me dá qual. muita esperança nas que vêm aí, não é? E então Tal e também é qual. muito. É essa perspectiva também tão bonita, é isso mesmo, Mafalda, não é? Que é, eu já vivi não sei quantas vidas e agora, à luz dos meus 50 anos, quantas mais vidas eu ainda terei para viver? É uma pergunta, Yeah. é uma interrogação. E isso é ver também a luz ao fundo do túnel, quando as coisas nem sempre correm como tu queres ou não estão exatamente no lugar que tu queres, então é esta esperança de, se eu já vivi tanta vida, por que raio não posso viver tantas outras daqui para a frente, não é? Sim, sim. Sabes, eu vejo isso nos dois sentidos. Também vejo nessa possibilidade do que vem aí a mais, mas também às Uhum. vezes vejo na possibilidade de, ok, às vezes estou em momentos com coisas tão boas, tão maravilhosas, que não se deseja nada que mudem, não é? Tipo, fica Exato. aqui, não Deixa ficar mexe, em suspense e não mexe. não Sim, mexe, sim, sim, fica, tal e fica. qual. Sim, Sabendo, por muito que nós é gostemos, inevitável, não vai é? Mas, mudar, não mas é? sabes que é tão bonito trazer esse tema, porque tenho pensado muito nele ultimamente. Acho que estamos em sintonia e tu dizias no princípio que nós não preparámos os temas e não preparámos todo. Eu não fazia mais pálida ideia qual é que era o teu guião, mas realmente as coisas fazem sentido, porque realmente eu hoje em dia eu trabalho muito a questão da mudança, da metamorfose, da transformação, sabes isso? Mas às vezes a fase que eu estou a viver é tão boa que eu pergunto-me assim, que é um pensamento mágico, não é? Então, mas e será que isto agora desta vez não pode ficar assim? Vamos lá fazer um negócio com a vida agora, não é? Vamos fazer um negócio com a vida e deixa ficar isto assim. Mas depois rapidamente vem esta ideia que eu sei, que eu conheço, que eu trabalho com as mulheres que atendo, não é? Que epá, tudo muda, não é? Tudo nasce, tudo cresce, tudo morre, para o melhor e para o pior. E também temos que nos habituar a navegar nestas águas e mesmo quando as coisas estão maravilhosas, saber que um dia podem não estar, mas que há um plano maior, porque eu também tenho essa fé, de alguma forma isso também me move muito. Há um plano maior, eu acredito mesmo que há um plano maior e nós podemos não estar a ver onde é que a vida nos está a direcionar, mas ela direciona-se para qualquer coisa e um dia mais tarde nós descobriremos para que coisa é que ela nos está a direcionar. Sim. Este é curioso como nós, ok, mudanças que nos acrescentam, nós estamos muito preparadas para receber, não é? Mudanças que subtraem, gostamos menos. Bem, depende do que esteja a Completamente, subtrair, na realidade, não é? completamente, Mas, sim, mas em princípio custa-nos mais essas perdas, mas saber que elas vão acontecer por muito que nós nos tentemos agarrar a elas, não é? Eu sim. tive esse a plena, mas assim, uma consciência, claro, se me dissesse assim, mas há quanto tempo sabes isso? Epá, na verdade sei isso há muito, 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 muito tempo, Uhum, nem sei há quanto tempo, uhum. mas sabes quando é aquele saber que já não vem Sei só do saber perfeitamente, daqui, não é? Aquele saber sim. de, Do era, vivencial, da vivência, exato, era exato. isto, eu de Afinal antes é isto, sabia, agora sei aqui, não é? tal Tipo, e qual. não é? Foi agora, sabes, eu não sei se tu te apercebeste, mas eu casei-me. A sério, A sério, muito parabéns! obrigada. Sei, bem.
Muito bom, Casar, parabéns! sim, Eu sou uma romântica inveterável, eu adoro ter essas notícias. pronto, Sim. casei-me em agosto. Aham, E com o meu companheiro, quer dizer, já estamos juntos há tanto sim, tempo, que mas resolvemos lindo! casar-nos agora em Sim, agosto. sim. E estávamos a ir na viagem de lua de mel, eu ia assim encostadinha a ele e com aquela sensação de só espero que a gente fique assim para sempre. Uhum, E uhum, conforme me bateu este pensamento, foi logo: não, Mafalda, esquece, já sabes, não me desejes isso, não peças isso, porque isso não vai acontecer. uhum, Então pede uhum. outra coisa, pede de outra forma. Já sabes, sabes, e depois aquela consciência de calma, para uma relação funcionar, se eu quero mesmo estar feliz nesta relação, eu não posso agarrar-me ao que tenho agora, porque isso vai trazer sofrimento, não é? É, Sim, sim, é sim, desfrutar do que se tem a cada sim, momento, mas não tal e nos qual, agarrarmos, porque tal e não há qual. como. E isso bateu-me tão forte nessa altura, sabes? Porque talvez por estar mais sensível, por todas Estavas a viver um momento super feliz, não é? Que querias que fosse eternizado no tempo, não e é? depois, mas ao mesmo tempo, sabes, estar em contato com essa realidade que é, não é Não possível, funciona não assim, não é? funciona Não assim. funciona assim. Mas sabes que isto que nós as duas estamos a dizer com esta naturalidade, ainda com alguma dor, obviamente, não é? Com alguma, enfim, com alguma tristeza, vamos pôr as coisas assim, é uma coisa que nem sempre é óbvia para a maioria das pessoas. É muito interessante. Eu não sei se tu sentes isso também na tua prática profissional, mas é uma coisa que não é óbvia. É muito interessante que eu hoje, antes de estarmos aqui a gravar, há bocadinho estava a ouvir um podcast, eu sou a maluquinha dos podcasts, e estava a ouvir um podcast com uma psicanalista brasileira, não sei se conheces, que se chama Manuela Peixoto. Se não conheces, eu sugiro que pesquises. Ela é uma fulana nova, até assim muito influencer nas redes sociais, mas é psicanalista. E escreveu um livro que eu tenho muita pena, acho que não está cá em Portugal, só está a versão e-book na UC, porque eu já fui pesquisar, que não me lembro agora o nome, mas que tem que ver com relacionamentos tóxicos, porque ela própria viveu um relacionamento tóxico e também os trabalha no contexto do consultório e da psicanálise. E ela dizia uma frase muito maravilhosa e muito dura, que era qualquer coisa do género. E aqui, obviamente, era num contexto de um relacionamento abusivo, mas ela dizia: entra sempre numa relação sabendo que podes sair. E isto é válido para o relacionamento tóxico, obviamente, sendo que quando tu entras não tens consciência que é tóxico, não é? Mas eu acho que acredito que é válido para todos os relacionamentos, não é? Que é esta ideia de, ok, isto está a acontecer, isto é maravilhoso, e agora colando com o que tu estavas a dizer, é maravilhoso esta vivência, é maravilhoso isto que a vida me está a trazer, vou desfrutar disto, mas efetivamente isto algum dia pode acabar. Há este conceito de finitude das coisas, não é? E este conceito de finitude, ao mesmo tempo que nos traz alguma tristeza, como essa que tu referias, por outro lado, também nos traz esta ideia de desfrutar ao máximo e a cada dia verdadeiramente daquilo que estamos a viver. Porque senão às tantas damos como garantido, não sei se sentes isto, não é? Eu quando eu não tinha consciência de que estas coisas eram finitas, eu dava um bocadinho como garantidas. E depois, por exemplo, a minha relação com do pai dos meus três filhos também terminou em divórcio, portanto era tudo menos garantido, não é? Então é quase como se, ok, a vida estava a dar esta oportunidade, deixa-me agarrá-la, deixa-me vivê-la todos os dias e nutri-la e regá-la. E depois deixa ver o que dá. Até pode ser que tenha a sorte do resto da minha vida passar ao lado desta pessoa, deixa ver. Não sei, não é? Sim. Não sei. Eu acho, sabes, eu quando tive aquela sensação que estava a contar, não foi bem com tristeza, foi mais com o baque, sabe? Aquele baque de, Ok, ok. oh, Aquele impacto. É tipo, lá. Sim. ei, mas logo a seguir vem muita tranquilidade, que é ok, depois reformulei o pensamento e reformulei por uma forma que eu acho que é muito mais saudável de pensar a relação, não é? Que é possamos encontrar muitos momentos destes, que possamos continuar a reparar neles e a Tal e desfrutá-los qual. E a senti-los, e a sim. senti-los, que possamos, quando este terminar, criar novos. Portanto, Uhum, uhum, uhum. foi mais por aí, não foi tão associada à tristeza, talvez um bocadinho de melancolia, ali um Aham, instante, e a aham. seguir Uma segue. nostalgiazinha, ali uma Sim, coisa. talvez, né? Aham, Depois a aham. seguir. Acho que essa ideia de entrar numa relação com a possibilidade de sair, eu acho que talvez seja a forma mais honesta e inteira de entrarmos numa relação, Uhum. na medida em que, por um lado, isso que é, olha, exatamente estavas a dizer, vamos ter que continuar, não está garantido, isto está em construção, é uma coisa em construção. Por outro lado, acho que nos ajuda a não perder o pé, de Tal e manter qual. uma certa Tal e autonomia. qual. E era nesse contexto que a Manuela Peixoto falava, era nesse contexto. Era no contexto de deixa-me não me perder nisto, não é? E a maneira que eu tenho de não me perder nisto é saber que aconteça o que acontecer, eu permaneço. Na verdade, aquilo que permanece, independentemente do que aconteça com esta dinâmica e com esta relação, é a minha existência, sou eu.
não é? Com as minhas necessidades, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com a minha consistência de alguma maneira, com os meus valores, não é? Então era exatamente nesse contexto que ela falava, de não nos perdermos, não é? De Sim. não vacilarmos em quem nós somos, independentemente de depois termos aquilo que nós sabemos da nossa identidade conjugal, obviamente sabemos Claro, isso, não é? exatamente, Mas sem exato. perder a individual, não é? Então era Sim, nesse contexto isso, que ela não é? falava. Tão, Sim, tão sim. importante. E por outro lado, também é uma coisa que tem ressoado imenso em mim agora, ultimamente, que é, se nós não temos hipótese de sair, quer dizer que também não estamos a escolher ficar. Aham, ok. Então, para mim, Mafalda, não é? Estar numa relação em que eu sei que é possível eu sair e é possível outra pessoa sair, então isso a mim diz-me que todos os dias eu escolho ficar. Tal e qual. E É uma todos, escolha, há uma intenção, não não é? é? Não é piloto automático. Tu sais do modo piloto automático, não é? Faz todo o sentido, Faz sim. tanta Porque é sempre diferença. uma escolha, sabes? No final dos dias, é sempre uma escolha, não é? Só que tu podes é trazer essa escolha a um nível mais ou menos Consciente. consciente. Sim. E às vezes nós perdemos de tal maneira a consciência e o contacto com essa escolha que ou o outro já está a sair e nós não damos por isso, Tal e não é? qual, Ou nós queremos sair e não vemos a porta da saída porque achamos que não há escolha. tal e qual. E eu acho que isso é tão pobre e triste. Olha, ainda agora na última conversa eu também usei este termo, é pobre e triste, não é? Quando passamos a estar em relações tão empobrecidas que não temos essa sensação de agenciamento, que é eu estou Sim, aqui porque eu quero, é uma sim, escolha, tal e qual. e dou liberdade ao outro da mesma escolha, não é? Que ao mesmo tempo é assustador, porque não Pode ir sabemos, embora, pode não ir sabemos, embora, não e é? dói, se for embora, Claro, dói. Por outro lado, a moeda de troca é brutal, que é, mas cada vez que escolhe ficar é também de é uma. fantástico, Não não é? é? É amor, É amor, é não vontade, é é? desejo, É essa é troca, isso. E tal e parece-me que qual. é uma. Para mim é um negócio que vale a pena. Sim, sim, é um risco que vale a pena correr, É não um é? risco que Eu vale a acho que é pena um risco que vale correr. a pena correr. Yeah, sim. E eu acredito que tu, à tua maneira, no teu trabalho, e eu à minha, as duas vamos trabalhando isto, não é? É esta tomada de consciência, no meu caso com mulheres, não é? No teu caso com homens e mulheres, no meu caso com mulheres, que é se faz efetivamente sentido ficar ou se faz efetivamente sentido sair. E devo dizer-te uma coisa, eu trabalho com muitas mulheres que escolhem ficar. Às vezes as pessoas acham que não, porque como eu venho falar do divórcio, não é? Pensam, não, não, então é sempre para encaminhar para o divórcio, de todo. Aliás, eu faço muita questão de escrever sobre isso, não é? E eu tenho algumas mulheres com quem eu trabalho que, embora eventualmente já não estejam perdidamente apaixonadas naquela relação e o vínculo amoroso não seja propriamente o amor e o erotismo, há outras questões, há a conveniência, há um vínculo compensatório, há outras coisas. A verdade é que elas trabalhadas percebem porque é que querem ficar. E está tudo certo. Está tudo certo. Agora, é sair desse piloto automático que tu estavas a dizer. E de repente, quando tu sais desse piloto automático e quando tu percebes que ficas porque a escolha é tua e não porque é um karma, porque é o destino, porque tem que ser, não é? Então, de repente, tu também deixas de te vitimizar. Deixa aqui de haver aquela cena da vitimização, não é? Porque eu sou coitadinha e porque eu fico aqui, porque eu não posso sair e porque eu não sei o quê. Que, obviamente, cada caso é um caso, não quero estar a generalizar. Mas, normalmente, quando tu te apossas desta tua escolha, quando tu percebes que não é o tal destino, é uma escolha consciente, quer seja ir embora, quer seja ficar, de repente tu deixas de vitimizar e tu agarras o teu destino mesmo, sabes? E podes até dizer assim como já me disseram, Marta, e já me disseram várias vezes, e provavelmente a ti também. Marta, eu depois deste trabalho todo, eu escolho ficar porque eu quero, por exemplo, vou inventar, porque eu quero, por exemplo, que os meus filhos sejam mais velhos. Eu já tomei consciência disto tudo, trabalhámos isto, mas eu quero verdadeiramente que os meus filhos sejam mais velhos para eu poder ir à minha vida sem outras questões. E está tudo certo, porque é uma escolha consciente. Yep. E a partir dali muda tudo. De repente muda tudo, porque já não é mais vítima da situação, está no leme da situação. É Exato, diferente, exato, exato. E às vezes não até é? permite valorizar o que o outro traz para a relação. Tal e qual, Porque aquilo que isso parecia uma mesmo. prisão, agora consigo ver que afinal dá lugar a isto, àquilo e àquilo outro, Exatamente, que eu permite-me que valorizo. eu. Tal e qual, isso É, mesmo. sim. E E às então, vezes até pode transformar o lugar completamente em que se está na relação, sim, exato, não é? E exato. até passar, como tu dizes muito bem, a valorizar e a estar ali num lugar
mais de prazer do que de dor. Exatamente. Não Sim, é? nós também já acontece isso, de recebermos pessoas que às vezes vêm perguntar, perceber informações, a perceber como é que funcionaria caso se optassem por separar, e depois perceberem do ponto de vista prático algumas questões, outras do ponto de vista emocional, e também chegar a essa conclusão que, olha, se calhar Uhum, agora não é o momento, uhum, ou quando começam a insistir muito, então, mas o que é que seria exatamente um divórcio consciente? E nós começamos a fazer esse trabalho, uhum, e as pessoas chegam à conclusão, bem, mas se eu conseguisse fazer isso tudo com ele, então para isso não preciso sair da relação. uhum. Ok, então não saias, Feito. porque, Exato. exato, porque Claro. se queres ter o tipo de relação que pais separados têm para co-parentar os filhos como tu Uhum, queres, então, uhum. e é preciso este tipo de relação, e se para ti, uma vez conquistado esse tipo de relação, ficas e ficas bem, então por que não? Porque vai ser necessário. É, Exatamente, é é isso tão mesmo. interessante, é mesmo. E todas estas descobertas, não há uma que seja mais válida do que a outra. Não. Todas são válidas, legítimas e às vezes mudam vidas e mudam muito a dinâmica do casal e principalmente a dinâmica da família, não é? Sim, sim, E sim, está tudo sim. certo, está Sim. tudo certo. E tem outra que é, além de todas serem válidas, nenhuma fica escrita na pedra. E, portanto, decisões que se tomam agora, que fazem sentido agora e que foram ok agora, não quer dizer que daqui a um tempo não se possam Sem transformar dúvida. noutras decisões. Eu acho que Sem nós também ficamos dúvida. muitas vezes Ah, isso é agarrados tão a isso. importante, Mafalda, essa história, adoro essa expressão, não fica escrito na pedra, adoro, vou roubar, Ok. mas vou citar-te, Não, mas olha mas que eu isso, também apanhei em algum lado. olha, Também. pá, mas isso é tão importante, porque realmente nós também às vezes ficamos escravos das nossas decisões, não sentes É, isso? sim, É assim, como eu tenho que ser consistente e como eu tenho que ser coerente, então aquilo que eu decidi hoje tem que ser válido para daqui a 30 anos. Não, nem sequer é válido daqui a 6 meses, às vezes pode não ser daqui a 3 semanas, quem é que sabe o certo e o errado? claro, Não é? claro. Há fatores externos e internos que mudam, há muitas mudanças que podem acontecer. Então, essa ideia de que não fica escrito na pedra também é um alívio. Porque de repente tu pensas assim, epá, traz-te leveza, não é? Epá, espera lá, eu estou a decidir isto agora, mas eu continuo a ser livre para decidir outra coisa se me fizer sentido no futuro outra coisa. Exatamente. É isso. É Sim, isso. Eu acho que isso é essa liberdade, sabes? É essa liberdade que quando conseguimos mantê-la em nós, não ficarmos. Já viste como nós nos aguilhardamos, não é? De guilhardas, como é que se diz, sim, Marta? sim. Não De é? agrilhoar, não é? Não sei se é assim que se Agrilhoar, diz, é? agrilhoar, Se sim, não for, olha, somos sim. novos miacotos, podemos inventar palavras. Exato, Então, mas não por faz mal, estas. perdoem-nos, se não for, É isso, perdoem-nos. pronto. Mas liguem-se aqui à intenção que ela é forte. Exato. Que é como se nós amarramos-nos a tudo o que é coisa. Tomamos uma decisão, ficamos amarradas a ela. Fazemos uma escolha, ficamos amarrados a ela. Gostamos de uma coisa, ficamos amarrados a esse gosto. Às tantas não é? Temos uma imagem, ficamos amarrados a essa imagem. Sim, e às tantas E estamos cheias de prisões, é. sabes? Eu tinha uma amiga minha que dizia uma frase poderosa que era: Nós somos prisões com a chave dentro. E eu Uau! adoro esta frase, Uau! porque de repente eu vejo as coisas com imagens, não é? E eu consigo mesmo ver esta imagem. Nós somos mesmo prisões muitas vezes com a chave dentro. A chave está lá, sabes? Que é esta margem de liberdade e de escolha que cada uma de nós tem. Mas nem sempre nós temos consciência que temos a chave. Nós não nos apossamos da chave, entregamos a chave a alguém, a algures, não é? E de repente é o outro que tem a nossa chave, ou os outros. Pode ser a família, pode ser o marido, pode ser os filhos, pode ser os pais, enfim, não interessa, não é? E não temos consciência que a chave está connosco, está na nossa própria gaiola e que é só abrir. Só que este só tem muito que se lhe diga. Pois, depois Este tem. só tem muito que se lhe diga, não é? É, que é Mas ela partir. está lá, a chave está lá. A chave está lá. É, sabes, eu estava aqui a pensar como ao mesmo tempo é tão humano, não é? Eu também tenho estado ultimamente com esta ideia, que é nós somos mesmo só pessoas. E isto de sermos humanos é absolutamente maravilhoso e incrível e tão limitante, porque somos só pessoas, não é? Só pessoas. Uhum. E então, ao mesmo tempo, essa consistência que nós. Porque é que nós tendemos a apreciar tanta consistência, não é? Porque nos dá segurança, não é? Saber que a Marta, que é a pessoa que eu conheço, é aquela pessoa, não me vai trazer surpresas, não me vai trazer. Dá-nos aquela segurança de, ok, a Sim, eu Marta está. controlo tudo. Tem Eu muito a ver com controlo. esta noção do É, controlo, não é? ok, não vai Uhum. acontecer, não vou ser apanhada na esquina, na curva, não vai acontecer coisas. Então gosto dessa consistência. Isso dá-nos segurança. Por Uhum. outro lado, a verdade é que disso nós desconhecemos é que
para manter isso, alguma coisa está-se a destruir lá por dentro para manter essa Completamente, consistência externa. E a qualquer completamente. momento vai. Sim, a vida abalroa, não é? Eu ultimamente tenho vivido muitas evidências na minha própria vida de que tu vais numa determinada direção e a vida diz-te assim: afinal não é para a direita, é para a esquerda, não é? Um, o meu pai faleceu há 2 anos, não é? Nós sabemos desde que nascemos que morremos. Sabemos desde que nascemos que os nossos entes queridos vão morrer. Nós sabemos isto, não é? Toda a gente sabe isto. Mas nós vivemos com o tal pensamento mágico em negação. E portanto, um bocadinho, como tu dizias há bocadinho, em relação ao teu casamento, não é? Em relação à morte do meu pai, eu achava que ele se calhar ia ser eterno, imagino eu, não é? Portanto, a confrontação com a finitude dele e com a morte física dele, não é? Foi uma coisa que me abalroou muito e que me faz pensar isto tudo que tu estás a dizer, não é? É que realmente nós temos esta necessidade do controlo para nos irmos mantendo nas nossas zonas de conforto, não é? Para irmos acreditando que as coisas vão sendo tal e qual nós as planeamos, mas a verdade é que não funciona assim. E não funciona assim em nenhuma área da vida. Não funciona assim em nenhuma área da vida. As pessoas morrem, as pessoas adoecem, os divórcios acontecem. Acontecem também coisas boas, não temos só que trazer aqui as tragédias, não é? Também acontecem, felizmente, coisas maravilhosas, mudanças maravilhosas, não é? E, portanto, hum, ter consciência de que nós vamos tendo que dançar com a vida, não é? Não é que a gente não planeie coisas, eu continuo a planear coisas, Claro. eu continuo a ter foco e a ter planeamento, mas sempre com este desapego suficiente, que é um exercício diário, não estou a dizer que é fácil, não é? Sempre com este desapego suficiente e que me é possível, que é, ok, eu estou a caminhar nesta direção, mas se vier outra coisa qualquer e se meter nesta direção, eu preciso ter ginga, sabes? Eu acho que acho que aqui o termo é ter ginga, tá bem, então deixa-me lá agora aqui bailar noutra direção. E isto é difícil. É difícil para quem tem consciência disso, como nós as duas temos, e mais difícil e mais duro é para quem acredita, ou Mafalda, e muita gente acredita que tu sabes isso porque trabalhas com esta área, Yeah. muita gente acredita, homens, mulheres, malta inteligente, diferenciada. Não estamos a falar estamos a falar de pessoas que pensam, que são reconhecidas profissionalmente, mas que acreditam nesta negação quase infantil, não é? De que não, de que se eles controlarem a coisa, aquilo vai correr assim, em linha reta. E não corre em linha reta. E o tema da separação e do divórcio é tudo isto. É de tu perceberes que os relacionamentos também não correm em linha reta, que a família não corre em linha reta, não é? E como é que tu depois sobrevives a isso? E o primeiro passo é teres logo a partir da consciência de que muito pouca coisa corre em linha reta. Eu diria que quase nada. Hoje em dia, Mafalda, eu diria que quase nada, Sim, por causa não da é? velocidade também a que se anda, não é? É que não é linha reta, temos estas curvas que como a velocidade é de tal maneira, porque as curvas quando são muito lentas, há momentos que parecem retas, não é? Exato, exato, é isso, tal e qual. Achamos Mas que estamos a enganar a coisa. Espera, afinal não é assim tão tortuoso, não é? É. Mas quando isto vai à velocidade que nós vemos que vai, não é? O mundo anda a uma velocidade muito diferente daquilo que era há umas Uhum, décadas atrás e, uhum. portanto, a vida muda mesmo de forma alucinante a todo o momento, não é? E com coisas boas, é bom também lembrar isso, não é? Às vezes são Sim, surpresas tão boas, pessoas que chegam, nascimentos que acontecem, coisas tal que e se descobrem em qual. nós, os nossos filhos que trazem coisas novas também para as nossas vidas, com o crescimento Novos deles. trabalhos, novas oportunidades, novas relações, não só relações amorosas, mas também outras interações, novas amizades, não é? Exato. Então, de repente, há tanta coisa bonita que nós. É isso, não podemos só pensar na mudança como uma coisa catastrófica, não é? Temos que pensar na mudança como isto que nos permite, é quase um arejo da vida, não é? É de repente a mudança é quase como se fosse uma máquina de lavar, não é? Mas depois é para um arejo, é um arejo. Agora, às vezes não é logo também, cá está, não é linha reta, não chegas logo ao arejo, não é? Passas ali por umas pedras. Mas para mudar qualquer coisa, para agitar, sabes que eu tenho muito esta crença, que eu acho que neste caso não é limitante, é uma crença que me tem aberto espaço, que é esta crença de que, e tenho isto desde miúdo, é muito engraçado, eu acho que fui programada para isto, fui programada para muitas coisas limitantes, mas também fui programada para coisas boas, não é? Então eu acho que fui programada para esta ideia que sempre que acontece qualquer coisa de negativo, é porque está a abrir espaço para qualquer coisa de positivo que vem. E isto é super interessante porque parece uma coisa elaborada agora da idade adulta, mas eu sempre me lembro de ser miúda
e de ter a noção que quando me acontecia qualquer coisa de errado, eu sabia que assim vinha uma coisa boa. E tu perguntas assim, porquê? Não sei. Se calhar foi obra da minha mãe, não é? Que teve a capacidade de me implantar e de me inscrever esta crença. Não sei, não é? Do meu pai também, enfim. Mas é uma crença que me tem salva-vida, sabes? Porque eu tenho mesmo esta coisa meio infantil, mas que eu acho que é uma evidência neste momento, que é, só que agora se calhar vejo numa perspectiva um bocadinho diferente. De antes, quando era miúda, veio uma coisa má, portanto veio uma coisa boa. É como se fosse uma sequência. Agora eu não vejo dessa maneira. Veio uma coisa má, ok. O que é que aprendizagem é que eu consigo retirar daqui para que eu transforme isto numa coisa mais positiva? Então é uma leitura mais crescida, mas a crença é a mesma. E é preciso implantar esta crença, sabes? De que as mudanças, mesmo quando nos abalam muito, mesmo quando são sísmicas, lá à frente, não tem que ser logo, muitas vezes não é logo, mas lá à frente vai trazer qualquer coisa de novo que é para ti, que te vai abrir uma porta. Agora, para isso, tu tens que estar desperto e tens que estar disponível. E tens que estar assim, tens de estar a olhar para a frente, não é? Porque se continuares a Sim, olhar para o que ficou para trás, não sim. vais Para o ver que o que vem lá à perdeste. frente, não é? Sim, sim. E no mundo das relações nós vemos isto a acontecer e no mundo do divórcio todos os dias, não é? Aquelas pessoas que têm a capacidade de olhar para a frente e de repensar e ressignificar o caos que estão a viver, e obviamente que isto carece de um caminho, muitas vezes de ajuda profissional, nós sabemos isso, não é? E aquelas pessoas que continuam presas ao que foi, ao que perderam, ao que nunca mais vai ser, não é? Então isso é que é trágico. Tu dizes há bocado as duas expressões, era pobre e quê? Triste. É pobre e é triste. É pobre e é triste. Eu digo que é trágico, não é? Acrescento. Isso é que é trágico, não é? É tu não saberes o que fazer com estes abalos da vida. E nós estamos cá as duas para ajudar as pessoas que nos procuram a ressignificar os abalos da vida, de alguma maneira, não é? Então é uma coisa tão bonita. Eu acho que é super bonito. Eu também acho, e sobretudo porque é uma coisa que ainda é muito contraintuitiva, porque ao contrário de outras coisas na vida, não é? Que já. E mesmo assim, acho que como cada vez estamos mais dispersos, temos menos oportunidade de aprender uns com os outros, de observar a experiência uns dos outros, embora temos esta grande janela que são as redes sociais que parece que observamos, na verdade não observamos, é uma ilusão. É um recortezinho de nada. Sim. É uma ilusão, por um lado porque são recortes, por outro lado porque há pessoas que induzem uma imagem que não é realista, não é? E mesmo quem está muito autêntico, e há pessoas que estão muito autênticas, eu vejo-te a ti, por exemplo, estás muito autêntica, são só partes, não é possível estar É um ali, não é? frame, não é? É um Exato. frame, E obviamente, então, sim. com esta distância e com esta pouca partilha interna da experiência, destas experiências, aprendemos pouco uns com os outros sobre estes términos de relação. Uhum, uhum. Para além de que há 2 ou 3 gerações as pessoas não se divorciavam, não se separavam. Pronto, Então, pronto. nós não estamos muito bem preparados, nem biologicamente, porque o nosso sistema não gosta nada de separações, porque biologicamente o nosso sistema quer manter as ligações, Uhum, nem uhum. socialmente, porque não fizemos este crescimento e esta aprendizagem, não é? A longevidade aumentou imenso, antes casava-se cedo, mas também se morria cedo, aquilo, pronto, resolvia-se por si. Hoje em dia, as coisas, nós duramos muito mais tempo, felizmente, Sim. as relações a durarem uma vida já não são relações muito longas Uhum, uhum. Também e o papel da mulher e o papel do homem também mudaram na também sociedade e em mudaram. casa, não é? E no cenário em casa, e portanto também isso faz com que tu olhes para a família e para a dinâmica familiar e conjugal de uma maneira diferente, Diferente, não é? Exato. E o que se espera de um casamento também é outra coisa, tal e qual. não é? Sim, No tempo dos nossos avós, o que se esperava do casamento era a questão da subsistência, não é? E deste apoio mútuo sim, para a sim, sim, sobrevivência, e sim. criação dos filhos, e hoje em dia não é isso que nós queremos, não é só isso que queremos de uma relação. Não, de Poucas todo. pessoas se satisfariam só Tal com e isso. qual. Mas sabes que é muito interessante, porque eu tenho estado a ler umas coisas sobre isso e já tínhamos aprendido isto na história, mas às tantas vamos esquecendo, não é? Que nós esquecemos que lá muito atrás o casamento começou por ser verdadeiramente um contrato de conveniência, não é? E só no fim do século XVIII, início do século XIX, é que este conceito do amor romântico e do casamento por amor surge. Uhum. E na verdade isto vai se perpetuando, e ainda bem, não é? Efetivamente, nós hoje em dia queremos casar por amor, não é? E queremos ficar na relação por amor. Claro que isto depois agora teria aqui muitas camadas e dava para mais 500 podcasts, não é? Obviamente.
Mas efetivamente é como diz, aquilo que nos faz, a razão pela qual nós casamos é completamente diferente, e então se falarmos então no papel da mulher, isto ainda é mais claro, não é? É completamente diferente da razão porque as nossas avós ou bisavós, e se calhar até as nossas mães, se casavam. Né? Elas casavam também muitas vezes, independentemente de poderem amar o marido, mas casavam para a vida e casavam para ter um provedor, de alguma maneira, e para constituir família e para desempenhar esse papel que lhes era pedido, que era a constituição da família e o criar da família, e o ter uma família, não é? Hoje em dia não é? Os papéis estão diferentes portanto, isso faz com que às tantas haja aqui estas mudanças para as quais uns se calhar estão mais preparados do que outros. É um caminho, não é? Exato, É um exato. caminho. Sim, mas já viste, estamos a falar de uma questão de um século, 2 séculos, em que se passou de um tipo de casamento para outro e que já está E depois, noutro. exatamente, tal e Não é? qual. Então, que história é que nós temos uns com os outros para aprender a fazer estes términos de forma saudável, de forma construtiva? Temos pouca experiência, não Temos é? poucas referências. Poucas referências, é isso mesmo, não é? E eu acho que isso talvez seja a grande mais-valia que pessoas como eu e tu podemos trazer, porque nós acompanhamos tantas pessoas, conseguimos multiplicar esta experiência, não é? Tal Eu e não qual. passei só pelo meu divórcio, eu já passei pelo meu e por muitos divórcios e muitas separações, tal como tu. É tão interessante isso que estás a dizer. Eu falo muito do poder transformador das referências. Porque efetivamente as referências, grande parte de nós e da nossa geração, e eu sou mais velha do que tu, eu tenho poucas referências de familiares meus que se divorciaram. Agora vou tendo mais, até porque também cada vez mais nós vamos assistindo a divórcios em idades mais tardias, não é? Então também é uma coisa que começa a acontecer, tal e qual, fruto também deste contexto social, económico e político que estamos a viver, não é? Mas a verdade é que eu, quando eu me divorciei, quando foi a minha altura de me divorciar, eu não tinha muitas referências à minha volta, sequer de amigos sequer de amigos. E, portanto, muitas vezes o meu papel como o teu é ser essa referência. E quando eu digo ser essa referência, é ser a referência pela positiva, que é isto é possível. E também é possível reencontrares o amor. E também é possível voltares a ser mãe. E também é possível. Então, de repente, tu tens aqui uma multiplicidade de vivências nossas que se vão multiplicando e repetindo pelas pessoas que tu tocas. E de repente o que é que isso faz? Não é que isso se incentiva ao divórcio, não é nada disso que nós estamos a falar, de Nada todo, não disso, é? Não é nada. essa a nossa visão, nem a minha, nem a tua, e é sempre Não, importante não. clarificar isto. Mas é abrir campos de possibilidades. Eu acho que é isto. É abrir campos de possibilidades, não é em túnel. Isto não funciona em túnel. Há campos de possibilidades. E tudo é possível em função da tua realidade, daquilo que tu estás a sentir, do teu contexto, estás alinhada com a tua verdade, estás alinhada com a tua voz. Então, de repente, estas referências abrem-te campos de possibilidades. E eu acho que isso é aquilo que nós vamos sendo para as pessoas que nós acompanhamos. É essa possibilidade de abrir campos de possibilidades, quaisquer que elas sejam, ficar no casamento, sair do casamento, recasar, o que for, O que não é? for, Whatever, o exato, que for, exato. o que for. Sim, Sim, sim. Eu agrada muito essa. Primeiro vamos começar. Repara, estamos a tocar outra vez no início da nossa conversa, que é o poder da escolha, não é? A liberdade de poder escolher, seja ficar, seja ir, seja perceber que ficar ou ir pode ser de muita maneira. Nós podemos também ficar de muitas maneiras, como já estávamos ali a imaginar, não é? Ok, agora eu escolho ficar mesmo não porque agora olho para a relação de outra maneira, mas também saindo podemos sair de muitas maneiras. uhum, E as poucas uhum. referências que temos são muito destrutivas, são muito da faca e do São alguidar, muito conflituosas, uma coisa sim. horrorosa, ou Tudo ou então, nada, não uhum, é? Aquelas coisas que nós vemos olha, é mesmo esse o termo que eu costumo usar, da faca e o alguidar, e que sim. é tão obscena às vezes até, Sim, e porque não, super destrutivo para todos super os destrutivo envolvidos, e não na é? verdade não caracteriza a maior parte das pessoas que passa por isso. E eu quando Exato. vejo essa referência, a mim dói-me enquanto pessoa e mãe Sim, separada sim. do pai dos meus E filhos até mais as velhos. referências, agora eu acho que já está um bocadinho diferente e felizmente já temos bons exemplos, mas até há relativamente poucos anos, as referências que tu tinhas nas redes sociais, nos filmes, nos livros, era de divórcios absolutamente catastróficos. Exato, Não é? exato. Mais uma vez estamos a falar do poder das referências. Sim, Essa era a visão, não é? Era qualquer coisa que destruía a família, era qualquer coisa que era sempre muito conflituoso, era qualquer coisa, como tu dizia bem, da faca e do alguidar, não é? Então também é preciso trazer aqui novas formas de fazer. sim. Olha, o meu filho Pedro Gil teve agora, há uns episódios, esteve aqui. Ah, teve? Teve. Pá, Muito foi bom! uma Que conversa idade é que ele deliciosa. tem? 16. 16, adoro. Sim, E ele tem que tinha ir 2 anos ouvir. quando eu me separei do pai dele.
E então ele veio trazer essa experiência dele e falar da experiência dele. Eu às tantas perguntei-lhe isso: como é que identificas-te com esta ideia de filhos do divórcio? E ele disse: não, eu não me consigo identificar com isso, até porque a ideia que eu vejo nos filmes do que são filhos do divórcio não tem nada a ver comigo. E é Exato. isto, estás a ver, que é. Eu também fico um bocado magoada quando vem essa imagem de mães divorciadas, separadas dos pais dos miúdos, uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que eu sou ou que alguma vez fui. E olha que eu nem sempre fui a melhor mãe divorciada que tu possas Claro, nem imaginar. eu, nem eu. Sim. Há versões de mim nessa altura São que muitas eu... vidas numa vida, como nós dizíamos no Pronto, princípio. exato. Muitas versões. Ainda assim Sim, está sim, longe, muito longe desse estereótipo. sim, E daquele custa, estereótipo. não é? Perceber que há pessoas quando pensam, eventualmente, não há de ser em mim Mafalda, não é? Mas pensam mães separadas e vem-lhes aquela imagem. E eu não tenho nada a ver com essa imagem. Tal e Conheço qual, tal e muitas qual. mulheres que não têm nada a ver com essa imagem, muitos Muitas, homens que não têm nada a ver com essa imagem. Portanto, é preciso exatamente. criar outras. Ou Sim. então, Marta, o que é que tu achas? Isto é uma convicção que eu tenho, mas gostava de te ouvir. E depois temos o contraponto e o contrapeso, que também é altamente romantizado. E que nós também Uhum. ficamos assim, ok, é capaz também de existir exemplos destes, acredito que sim. Mas também Uhum. não são assim tantos, não é? Que são Exemplos de aquelas, bons divórcios e de mas de pessoas que bons, ficaram, sim. Sabes que extraordinários, não é? é giro tu dizeres isso, porque às vezes eu tenho algum receio de eu própria romantizar o meu processo. E às vezes tenho algumas mulheres que me procuram e dizem coisas do género: Ah, Marta, porque eu adorava ter tido um divórcio como o seu. E eu fico aqui a pensar e depois digo à minha maneira: sabe zero sobre o meu divórcio, não é? Então vamos lá falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Ah, Marta, porque eu adorava ter tido a coragem que a Marta teve para se separar com 3 filhos pequenos. Ok, então vamos lá falar sobre essa coragem. E sobre o trabalho que dá ter coragem. E sobre E sobre todas o as coisas medo que eu que fiz dá, menos bem. e o E medo sobre que o dá medo ter que dá. E coragem. sobre a mãe completamente imperfeita que eu fui numa série de contextos. Então, tudo isto é super importante isso que estás a dizer, porque mesmo às vezes, na melhor das intenções, e aqui estou a falar de mim, da minha experiência e daquilo que eu partilho nas redes sociais, não é? E como tu dizias há bocado e muito bem, é apenas um recorte, é real, mas é um recorte, e tem um contexto que nem sempre está lá escrito, porque aquele textinho não dá para escrever o contexto todo, não é? Exato. E, portanto, é importante, e se outras mulheres e homens nos estiverem a ouvir, que realmente desromantizem isto. Não é fácil, é duro, a coragem dá trabalho, às vezes não é coragem, é só sobrevivência, e também é preciso dizer isto, não é? Às vezes não é um ato de coragem, é um ato de sobrevivência interna, não é que foi o meu caso, não de sobrevivência física, obviamente, porque, claro que o pai dos meus filhos era amoroso e, enfim, já falámos muito sobre isso, mas tinha a ver com eu não estar alinhada naquela relação e não estar feliz, e, portanto, foi de facto um ato de sobrevivência e de realinhamento comigo própria. Então, isto tem tantas camadas, sabes, que também é importante nós passarmos esta ideia do real, e daquilo que nós andamos para aqui chegar, e que é possível, mas é um caminho que tem que ser feito. Era aquilo que dizíamos há bocadinho, não é do ponto A ao ponto B num salto. Exato. Porque a metamorfose que leva tempo. Nós virmos a Leva lagartinha lá tempo, é o dentro. processo, E o que é que é acontece o quando nós abrimos o processo. casulo para que a lagartinha saia ou a borboleta saia cedo? Ela vem deformada, não consegue voar, as asas Tal e nunca chegam a qual, vem ainda esticar. truncada, É, não não é? é? Está a aprender, está a dar os primeiros passos, está, não é? E se for cedo E demais, somos pode nunca nós. chegar a Isso, medrar de facto, não é? isso. E a poder ser quem Então, seria se sim. tivesse levado o tempo Sim, natural para sim, si. sim. Então é encontrar também aqui, acho que nós duas, que temos alguma exposição nas redes sobre este tema, também termos o cuidado de encontrar o caminho do meio. Eu estou sempre um bocadinho nesse exercício, que é, por um lado, ser uma referência de que nem tudo é destrutivo, nem tudo é mau, nem tudo tem que ser um conflito constante, não, mas por outro lado também não me dizer que é fácil e que muda vidas e que de repente é a solução milagrosa, não é de Milagrosa. todo, não é de todo, não é de todo, não é? Então é ir encontrando também este caminho do meio que é verdade, ao fim e ao cabo, não é? Que é verdade. E é isso que tu dizes, é de repente nós percebermos, tu disseste isso tão bem, que há outras maneiras de fazer, há outras maneiras de ficar, há outras maneiras de ir. Há, se calhar, algumas estratégias simples de comunicação e de negociação que nós podemos utilizar. Há esta maneira de pôr uns óculos diferentes e de ver a coisa noutra perspectiva. A aceitar algumas coisas que nunca vão mudar e que se calhar vamos ter que nos adaptar a conviver com elas como elas são. Tal e qual. E poder, Ajustar expectativas, não exato, é? ajustar. É Ajustar muitas exato. expectativas. É, sim. Nós estamos sempre num constante ajuste de expectativas, não é? Num processo de mudança estás sempre
Então é isto, é isto. Tu também partilhaste, e que tem tudo a ver com isto, uma frase da Maria Homem. Uhum. Lembras-te? A vida não é um Lembro-me, quadro, é um é um filme. filme. Essa frase é maravilhosa, é maravilhosa. Sabes, quando eu ouvi essa frase também numa entrevista, nos tais podcasts 500 mil que eu ouço e vejo, fez-me tanto sentido, sabes? Porque realmente nós continuamos com esta ideia idílica e idealista, idealizada, de que a coisa é estática como o quadro ali de trás, não é? Mas na verdade não é. A coisa evolui, tem ângulos, tem prismas, tem posições, tem. E agora, ainda na masterclass que eu fiz no dia 1, falava sobre isso. E quando nós encaixamos que isto não é estático, que não é o quadro, é o tal filme, não é? De repente nós estamos mais disponíveis para as mudanças e para as transformações que a vida traz. E nada na vida é um quadro. Pois não. Nada da vida é um quadro, não é? A natureza não é um quadro, as marés não são um quadro, as fases da lua não são um quadro. Então, por que é que as relações haveriam de ser um quadro? Nós Não não é? Não, somos um quadro. nós não somos um quadro. Houve, nós todas, nós duas já tivemos imagens físicas diferentes, já tivemos não sei quantas vidas na mesma vida, já vivemos tanta coisa diferente, não é? Hoje em dia, esta imagem para a qual tu estás a olhar não tem nada a ver com a imagem de há 2 ou 3 anos atrás ou mais, não é? Não tem, não tem. E às tantas também é ter esta capacidade de abraçar esta inevitabilidade, porque isto é uma inevitabilidade. Então, essa frase dessa psicanalista para mim também era assim. Sabes porquê? Porque é tão óbvio, mas Mas é tão difícil de integrar, claro, sim. não Eu é? também, eu também quando li, quando tu postaste, eu li, oh, É tão isto. simples, tão simples. É mesmo isto. É assim. Sim. Olha, tu lembras quando vieste cá a primeira vez? Lembro-me, já não me lembro exatamente o que é que falámos, mas lembro-me Mas lembras, perfeitamente, lembro-me, já foi lembro-me, já assim foi há um há uma tempinho. vida Eu já nem quase, não é? sei em que fase é que eu estava nessa Eu altura. ia-te perguntar isso, ia-te perguntar se te lembras em que fase é que Eu acho que estavas. eu estava no. Eu não estava. Bem, para já está aqui numa fase grande, muito diferente em relação à que estou hoje, que é este trabalho com mulheres, eu fazia-o completamente em part-time, não é? Uhum. Porque eu, na altura, era assistente social na Câmara de Oeiras, onde estive durante 25 anos, e, portanto, estava a começar a fazer este trabalho, assim, mais intensamente, e, portanto, fazia aos finais de dia, fazia aos fins de semana, fazia aos feriados, fazia, não é? Portanto, estava nesta fase do boom, não é? Mas estava assim muito atazanada, porque basicamente tinha 4 filhos e 2 trabalhos, não é? Portanto, a coisa não estava fácil. Mas estava numa fase diferente. Não sei se me queres fazer alguma pergunta em relação a isso, mas eu acho que estava numa fase ligeiramente diferente no tom do meu trabalho, mas que eu ainda estou a afinar a agulha, Mafalda. Eu não tenho todas as respostas para te dar, acho que nunca vou ter. Podes cá chamar-me 500 mil vezes que eu vou estar sempre em dúvida. Não, não faz mal, porque nós o que nós precisamos de fazer, já percebemos também, não é? É só ir percebendo em que frame do filme é que estamos. Exato, é Não é? mesmo isso, E é mesmo então era isso que eu isso. gostava de saber. Como Sim, é que tu sim, olhas para a Marta de há sim. 4 anos atrás? Eu estava aqui Sim, a tentar, estás-me a ver de olhos baixos porque eu estava aqui a tentar sim. pesquisar e descobrir Pesquisa, quando é que foi o pesquisa. nosso. Sim. Mas já não 4 anos, sei. ok. Então, Deve ter sido para aí há 4 anos. sim, já foi há um Estava, tempinho valente. já foi, não foi? Então, nessa fase, ora bem, nessa fase, interessante este exercício. Meu pai ainda estava vivo, o que Estava faz toda a vivo, sim, diferença. sim, sim, O sim. meu pai estava vivo, eu E não trabalhava com estava uma. doente sequer, não E não estavas estava nessa doente sequer, fase. não Foi, havia essa foi fase. depois, foi pouco Foi depois. depois, foi depois. Era assistente social na Câmara, não punha ainda a hipótese, embora fosse um sonho, mas era um sonho que ainda era surreal para mim, o sonho de eu meter uma licença sem vencimento e trabalhar nisto a tempo inteiro. Então era uma coisa que eu aspirava, mas que eu achava que ainda não tinha de todo aquilo que precisava ter para dar o passo, não é? E o meu trabalho aí era diferente, porque era muito focado, como é que eu hei de dizer isto? Porque eu própria também estou a integrar isto em mim, está bem? Portanto, estás-me a fazer uma pergunta difícil. Eu nessa fase estava muito focada no divórcio puro e duro, e naquilo que eram as estratégias de comunicação, as estratégias de negociação, a coparentalidade, enfim, todos estes temas nós sabemos que são super importantes, que tinham muito que ver. Eu estava mais próxima do meu divórcio, eu acho que este também é um ponto importante. Há 4 anos atrás eu estava mais próxima do meu divórcio, portanto era tudo mais vívido, no sentido que eu ainda estava, embora 4 anos não seja assim tanto tempo, mas eu ainda tinha questões para resolver com o pai dos meus filhos, por exemplo. Ainda havia ali afinações em termos de comunicação e de negociação que era preciso fazer.
havia ainda o mundo do pai, o mundo da mãe, na casa do pai, na casa da mãe, e como é que os meus filhos e nós, eu e o pai, vivíamos isto. Então, no fundo, aquilo que eu te quero dizer é, eu transponho para o meu trabalho aquilo que eu estou a viver. Não sei se faz sentido isto que eu estou a Faz todo dizer. sentido, nem sei se é possível fazer de outra maneira. Exato. E, portanto, para mim, como esses eram os meus temas ainda muito presentes, era a minha família reconstituída, não é? Era o Vicente pequenino, era o ter casado há relativamente pouco tempo. Então, estamos a falar de um contexto que era o contexto que eu trabalhava muito, porque era aquilo que eu estava a viver. Uhum. Neste momento, aquilo que eu digo muitas vezes, que é mesmo isso que eu sinto, é o meu mote pode ser o divórcio ou a separação, mas aquilo que eu trabalho é quase um bocadinho este empoderamento de mulheres. Eu sei que a palavra empoderamento já está aí muito, né, já está um bocadinho gasta, mas é esta coisa de ajudar mulheres a terem voz, qualquer que seja a decisão que elas tenham, sabes? Uhum. E cada vez mais o meu trabalho vai nesse sentido. Eu acho que vai para além do tema, cada vez mais. Há 4 anos não teríamos esta conversa. Neste momento, é claro que eu ajudo mulheres a comunicarem melhor com o pai dos filhos, é claro que eu ajudo mulheres no exercício da parentalidade, é claro que sim, se mantém-se tudo, não é? Mas se tu me perguntares assim, Marta, e estou-te a ser o mais transparente possível, o que é que neste momento, neste frame, não é? Nesta perspectiva do filme, te dá mais prazer fazer, não é já só tão isso. Uhum. Eu quero atrair mulheres que se querem trabalhar. Eu quero atrair mulheres que querem perceber que voz é que têm e consequências é que isso depois vai ter na vida delas. Cada vez mais eu atraio mulheres que não vêm só a reboque do divórcio, que também vêm porque viveram um luto, por exemplo, como eu vivi, que também vêm porque estão numa fase de transição profissional, como eu também tive, que também vêm porque estão numa fase de mudança de idade, que eu também estou, porque estou na perimenopausa, que também vêm porque estão a viver o síndrome do ninho vazio, que eu também estou a começar a viver, e como é que isso é. Então, repara, de repente, é quase mágico, isto é tão bonito, É porque verdade. eu começo a atrair mulheres que ressoam com a mulher que eu sou ou com aquela que eu me estou a tornar, porque a gente não é um quadro, é um filme, não é? Então, não é que eu sou, é que eu vou sendo, não é? É que eu vou sendo. E, portanto, isso depois resvala e transborda para o meu trabalho. Então, eu estou numa fase de uma certa crise existencial, profissional. Uhum. E estou-te a dizer isto, enfim, pronto, sem preconceito, e sei que vais perceber o que eu estou a dizer. Que é, eu estou nesta fase quase híbrida, que é, as pessoas conhecem pelo divórcio, eu honro muito isso. Adoro trabalhar com mulheres que estão em processo de divórcio, continuo a adorar mulheres que estão em processo de divórcio. Dá-me muito prazer trabalhar mulheres, por exemplo, que vêm ganhar clareza sobre o caminho a seguir. Na verdade, elas não vêm ganhar clareza, elas já sabem, elas querem ouvir a tal referência, não é? De que é Uhum. possível e de que, como é que é possível. Adoro esse trabalho, sou apaixonada pelo trabalho das mulheres no pós-divórcio, porque é a minha fase, não é? É a fase em que elas estão a reencontrar o amor, ou é a fase em que elas até já reencontraram o amor, estão numa nova relação, mas com todos os desafios que isso implica, que é a minha fase também, não é? Então, repara, já é mais, são cenas paralelas, não é? Ou às vezes dizem assim, oh Marta, eu gostava tanto de trabalhar consigo, mas eu não estou a viver neste momento o fim de uma relação. Mas olha, mas estou a viver os meus filhos irem embora. Ou estou a viver, ok. E eu pensei assim, pá, mas quem sou eu agora para atender mulheres destas outras circunstâncias? Depois penso, epá, mas eu tenho a minha história, eu tenho a Claro. minha história, não é? E se calhar isso basta. Mas, portanto, isto para te dizer que é um recorte diferente de há 4 anos ou 5 Uhum. atrás. Sim, sim, sim. É um Mas olha, recorte estava aqui a diferente. ouvir-te, tu não tens só a tua história, tu também tens investido imenso na tua formação, tens feito muita formação também Sim, para sim, muita sustentar coisa. o apoio que dás às mulheres. Sim, sim. Ah, Inclusivamente, eu agora também sou terapeuta transgeracional, não é? E aí também estou a entrar numa fase híbrida, que é eu adoro a terapia transgeracional e aquilo que eu faço, que é um protocolo que eu sigo, que é o protocolo que é o método Franciane Madeira, que é a minha professora e que é um método, é um protocolo de 10 sessões, mas também cada vez mais, pá, isto agora é inovador, estou a dizer coisas novas aqui no teu podcast, mas também cada vez mais me questiono se não me faz sentido, neste trabalho que eu estava a dizer com mulheres, eu encaixar o transgeracional sem que seja esse protocolo formal. Não sei se faz sentido isto que eu estou a faz dizer. todo o sentido, a mim faz-me todo o sentido. Eu tenho muita dificuldade em seguir protocolos. Portanto, eu Exato. sou E a então mulher do rompo encaixas. protocolos. Tipo, Exato. pá, Exato. acredito,
acredito em orientações, acredito em termos informação que sustenta o nosso trabalho e que nos que dá as guidelines internas para saber o que andamos aqui a fazer, mas depois é assim um bocadinho como quando, sabe, um desporto qualquer, uma arte marcial, o que quer que seja, não é? Quando nós aprendemos só um gesto de cada vez é uma coisa, ok, tá, não é? Agora, quando vamos para a luta, se for uma arte Ou para a marcial, coreografia, se ou for a para a dança, não coreografia, é? se for a dança, ou para os passos, quando é um jogo, se estás a pensar isoladamente em cada uma das coisas, sem teres essa mestria interna de deixar fluir, esquece. Não Sim, tal consegues, e não, qual, não. tal e Então, qual. para mim é muito natural, quando estás a dizer isso, soa-me super natural, que é, yeah, a mim faz-me todo o sentido, que Sim, é, ok, aprendi o protocolo, aprendi como se faz, agora deixa sim, integrar e sim. E deixa isto fluir. acontecer. E E deixa fluir isso. com o caso concreto, sabes? Porque, por exemplo, Exato! imagina, eu tenho uma mulher que me procura porque está a terminar uma relação. Ok, então vamos para a consulta supostamente divorce coaching, não é? Mas depois eu até percebo que há ali legados transgeracionais que estão ali presentes e que estão de alguma maneira a impactar aquilo que são as suas escolhas, o querer muito sair, ou o querer muito ficar, ou não conseguir desapegar, ou não sei o quê. Então a mim faz muito sentido encaixar ali aquilo que eu sei do transgeracional, Claro, não é? sim, E sim, sim, sim. livremente, não é? E de repente é uma coisa que flui. E de repente ela entrou para um divorce coaching, por exemplo, mas também está a fazer o transgeracional porque faz sentido. Então se tu me perguntas assim, Marta, então o que é que tu fazes ou o que é que tu és? Amor, eu não sei. Porque eu neste momento, eu não sei. Aliás, ainda no outro dia escrevi um post sobre Eu isso. vi, eu vi, eu vi. Às tantas, eu só consigo escrever aquilo que eu estou a viver, eu não consigo inventar. Eu não consigo pensar assim, ai, agora era mesmo bom falar sobre este tema. Epá, não consigo. Se calhar porque é muito mais seguidores se não fosse tão orgânica, mas realmente eu só consigo escrever assim, senão nem me sai, olha, nem sai de terceira linha, pronto, sai tudo forçado. E então, isto para dizer que eu realmente não sei depois que nome é que eu hei de inventar, e se é que tenho que inventar algum, não faço, se calhar nem tenho que inventar nenhum, não é? Que é qualquer coisa em que eu encaixe a minha experiência pessoal, os meus saberes que são em áreas diversas, não é? Por exemplo, eu também tenho formação em dança, eu fui professora de dança há muitos anos, não é? Esta questão do corpo, para mim, e do expressar as emoções através do corpo, também é uma coisa normal. E tu perguntas assim, Marta, onde é que isso está no teu trabalho? Não está, não Mas tem que está. estar, não está, mas Vai não pode estar, não estar. percebes? Mas esta sou eu, então eu sou como se fosse, e todas nós, não é? Uma manta de retalhos. E eu estou a tentar criar a minha mantinha, estás a ver? Com este retalho dos tambores que eu fui aprender, com este retalho da dança, com este retalho do transgeracional, com este retalho do divorce coaching, do serviço social, estás a ver? Pá, Claro. e agora, como é que isto se chama? Ou o que é que isto é? Eu não sei. Então, eu neste momento ainda tenho serviços diferentes. Não é? Se tu reparares, para não baralhar as pessoas, que eu própria, como ainda me estou a achar, não é? Também não quero baralhar as pessoas. Então, eu ponho, ok, divorce coaching, é óbvio, toda a gente sabe o que é. Ok. Mas depois já tenho uma coisa que se chama Jornada da Peregrina. O que é a Jornada Peregrina? É a tal mentoria para mulheres que não estão a lidar com o fim de uma relação, mas que estão num processo de metamorfose, cá está, e que querem olhar para isso comigo. Então é uma peregrinação interna, de alguma forma. Então também tem isso. E depois ainda tem a terapia transgeracional. O meu sonho, vou dizer em primeira mão, é conseguir ter qualquer coisa que seja às três. Ok, ok. Ainda não sei como é que isso se faz. Vais descobrir, Exato, ainda não sei. vais descobrir. É a coisa boa que está aí a caminho e que tu Pois, vais fazer. olha, é mais uma Mais uma metamorfose. metamorfose. Tão bom. Ai, querida, eu gostei tanto de dizer isto em voz alta que eu não tenho com quem falar sobre isto. Adorei, acho espetacular a ideia. E acho que faz muita falta. E é isso, às vezes não é preciso também ter muita pressa com os nomes. Eu percebo agora no digital e nome e clarificar o público-alvo e fazer nananana. Opa, sim, ok, está bem. Porém, Uhum, é preciso o resto, não é? Que sim, é deixar essa integração acontecer para depois poder comunicá-la sim, verdadeiramente, não é? sim. E é isso, eu estou a deixar pousar. Eu sinto que estou um bocadinho em fase de pousio, sabes? Eu vim de um luto, não é? Acho que ainda estou a processá-lo, não é? Porque o luto não se faz, enfim, dizem que é uma média, é 2 anos, vale o que vale, não é? Então agora a fazer os 2 anos, fizeram agora os 2 anos. E então eu sinto que neste luto eu fiquei em pousio. E isto tem que ver com a tal história de ser um drama, mas poder ser uma coisa boa deste drama, que é isto. Eu acho que eu precisava também repensar isto tudo outra vez. Yeah. E acho que o luto do meu pai também me ajudou a dizer assim: olha, Marta, este tempo agora é para ti. Choras o que tens que chorar, acolhes o que tens que acolher e se calhar repensa as coisas.
E eu estou numa fase de repensar tudo, sabes? A sensação que eu tenho é que nestes últimos 2 anos eu sobrevivi um bocadinho, não é? Sobrevivi, tive que me fazer à vida. Foi a morte do meu pai, foi a doença que foi dura, foi a morte, foi depois o fazer a transição de carreira, foi o posicionar-me aqui de uma maneira diferente. E agora eu sinto, foi acabar a formação, porque meu pai morre quando eu estava a acabar a formação em terapia transgeracional. Então, de repente, agora eu estou a pensar assim: é não ter pressa, sabes? É esta ideia, eu acho que se fosse há uns anos, ou há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, eu estava com muita pressa de mostrar qualquer coisa, sabes? Agora aqui este meu modelo, este meu método, o nome que tu quiseres chamar. Não, eu agora prefiro fazer como estou a fazer assim, ir começando a sentir isto, a sentir, se calhar agora com esta pessoa que eu tenho à minha frente, aqui o transgeracional cabia. Isto aqui fazia sentido, nós olharmos aqui para o genossociograma. Ou se calhar agora cabia olhar, entendes? E de repente eu sinto que isto também, eu acredito que isto vai ser orgânico. Há um momento em que se vai fazer um aha moment para mim, em que eu vou pensar, é isto. Ok, exato. Mas ainda não chegou. Eu sei que vai chegar, entendes? Mas ainda não estou lá, mas vai chegar. Sim. Olha, eu consegui aqui descobrir. O nosso episódio foi em julho de 2021. Vê lá, logo depois da pandemia. Foi. Pois, eu estava a começar há relativamente pouco tempo. Pois. Eu tinha, nesta altura, tinha perdido o meu pai há 2 anos. Vê lá. Estava nessa fase, estava como tu estás agora. Oh, Eu perdi o meu pai em 2018. grande ressonância. Pois, exato. Portanto, tu estavas exatamente aquilo que eu estava a descrever, era o que tu estavas nessa fase. Exato. Super interessante. Depois estás a ver, o boom do meu trabalho foi em 2020. Foi na pandemia que houve o boom. Portanto, em 2021 era uma coisa relativamente recente. Era uma coisa relativamente recente. Que bom. Sim. Já sim. viste? Tão É bom. verdade. É como se fechasse um ciclo, não é? Tão Sim, bonito. é muito bom mesmo. E tem sido um gosto ver-te e gosto mesmo de ti, e gosto de seguir e gosto do que tu fazes. Obrigada. Obrigada. É bom assistir. Eu gosto muito de fazer este caminho com as pessoas, com as mulheres e com os homens, mas também gosto de ver caminhos a serem feitos e gosto de ver o caminho que tu fazes com as tuas pessoas. Sim. Acho mesmo Sabes que eu espetacular. acho que eu gosto, e já tivemos a oportunidade de dizer isto uma à outra em direto, não é? Mas eu acho sempre tão bonita a relação que nós conseguimos desenvolver de respeito e de admiração mútuas, porque podia ser uma cena de concorrência, podia facilmente resvalar para uma coisa de concorrência. E quantas vezes eu fico tão contente com o trabalho que vocês fazem. Aliás, também já o divulguei em alguns momentos em que me faz sentido, porque realmente eu acho que quantas mais de nós fizermos este trabalho, seja de que perspectiva for, seja de que ângulo for, não importa, não é? Mas quanto mais todos estes temas forem falados, nós estamos a contribuir para o mesmo bem comum, Sim. sabes? E eu sinto isto e sei que tu sentes isso verdadeiramente. Sinto verdadeiramente, Marta. Super bonito, porque às vezes podia ser aquela coisa, porque está... Nunca foi. Não. Nem eu nunca senti, nem nunca senti da tua parte zero. Então foi sempre de parceria, foi sempre de admiração, foi sempre de admiração, foi sempre de pensar, não estou nisto sozinha, sabes que é muito engraçado, porque eu neste trabalho, o meu trabalho é sozinha, não é? É um trabalho solitário, eu não tenho equipa, não é? E é muito interessante que, embora vocês não sejam a minha equipa, não são, mas eu sinto-me acompanhada convosco. É muito interessante. E às vezes até vou lá ver o que vocês especificamente, até para perceber mais ou menos a linha em que vocês estão, e depois é tão bonito perceber como as coisas casam. Sim, totalmente. E dizemos a mesma coisa de maneiras diferentes, que é super bonito. Sim. Não é? Sabes, nós somos várias, mas de alguma forma, Marta, sentimos que fazes parte também desta rede. Exato, não é tão estranho. É estranho, mas ao mesmo tempo é tão confortável e vem Sim. desse sítio de segurança e de confiança. Nunca, em momento algum, sentimos que há concorrência contigo. Achamos que tu trazes tanto, tão bom, que só acrescenta. Eu acho que nos acrescentamos mutuamente. Não sentes isso? Sim, totalmente. Se calhar aquele. Eu às vezes sinto assim. Às vezes eu vejo perspectivas vossas que eu nunca tinha pensado. Não é? Também estou sempre a aprender. E então é como se estás a ver aquele ângulo cego dos carros. Então é como se vocês às vezes me trouxessem um ângulo cego, que é, eu estou a dar uma perspectiva e depois vou lá ver e vocês falam de uma coisa que eu nunca falei ou que nunca vi daquela maneira e aquilo faz-me sentido. E fico tão contente porque penso assim, às vezes elas vão buscar os meus ângulos cegos, que é aquilo que eu não consigo chegar lá. E vice-versa. E vice-versa, sim, tu também, não é? Isso. Exato. Vês em diferentes, não é? E isso é super bonito porque de repente, de ângulo cego a ângulo cego, nós temos uma realidade uma perspectiva grande, mais ampla, não é? Mais ampla. Mais completa. Tal e qual. Sim.
Sim. E é super bonito. É muito bonito, eu gosto muito e que bom que estamos juntas neste caminho, Marta. Bom, e vamos continuar. É muito bom caminhar contigo. Obrigada. Realmente, obrigada. Um beijo grande. Beijo.